O cinema, na verdade, não é em absoluto essa operacionalidade de que hoje você tem a facilidade imensa, que é essa câmera que faz tudo, entendeu? E durante o tempo que você quiser. Não. O que é importante é o que você tem na mente. O que é importante é o que você tem no interior, o teu olhar interior. Isso é que é importante. Entendeu? E isso é uma busca que, na verdade, você leva a vida inteira. Eu acho. A minha história de vida pessoal, essa coisa de biografia, nasceu, estudou, não sei o que, eu acho que não tem a menor importância, entendeu? Não tem significado nenhum. Quer dizer, o que pode ter algum significado, na verdade, é o trabalho que eu pude fazer e que de alguma maneira está muito ligado à minha vida. Entendeu? Quer dizer, o meu trabalho, o que eu fiz no cinema, que é o que tem, se tem alguma coisa significativa na minha vida, foi a pouca coisa que eu pude fazer no cinema, tem sentido, esse trabalho tem sentido porque surgiu de uma vida que teve uma certa trajetória que por acaso e também por vontade, por decisão, mas uma dialética muito confusa e muito cheia de acasos, entendeu? Resultou que essa vida, esse caminho, ficou muito ligado ao cinema que eu fiz, entendeu? Então ela tem sentido na medida em que a gente aborde esses momentos do cinema, entendeu? Fora daí, realmente é a não ser a infância, porque a minha infância teve um significado grande, porque... Quer dizer, como a gente estava até comentando antes, quer dizer, eu sou de uma cidade pequena do sudoeste da Bahia, do sertão do sudoeste da Bahia, uma cidade chamada Poções, que hoje tem 40 mil habitantes. Quando eu era garoto devia ter menos de 10 mil, mas era um município enorme, uma espécie de entreposto comercial que ficava na Rio Bahia. Eu cheguei a ver, na verdade, como é que se diz? A construção da Rio Bahia atravessando a cidade, passando ao lado da cidade, hoje está dentro da cidade praticamente. E esse município era enorme, um dos maiores municípios do estado da Bahia. Então essa cidade, embora pequena assim, ela era um entreposto de uma região muito vasta que vinha desde a Mata Atlântica, de onde depois eles desmembraram e tiraram vários outros municípios, como Iguari, Bicuí, uma série enorme de municípios, até a Caatinga, passando por uma mata que chama Mata Seca, que é uma agreste do sudoeste. Portanto, era um município que tinha uma riqueza de hábitos, de costumes e de paisagem maravilhosa. Até hoje, quando eu vou lá, em 10 quilômetros você sai de um bioma para outro. Entendeu? Então, não obstante isso, então tinha uma grande produção variada de origem agrícola, sobretudo café e tal, e era isso que mantinha a vida. Os seus pais eram agricultores? Meus pais eles eram comerciantes. Meu pai, associado aos seus irmãos, eles eram comerciantes na cidade. Então eles tinham armazéns de compra e revenda de produtos agrícolas, sobretudo como café. Então e eram também comerciantes na cidade, de venda de tecidos e tal. Eles atuavam nessa área. E tinham fazendas e tal, de criação de gado. Origem italiana. Todos italianos.
em grande número deles, a maioria absoluta, casados também com italianas, então era uma comunidade, na cidade do Sertão tinha uma comunidade italiana, além de outras famílias italianas também existia. A cidade tinha uma presença marcante de italiano, uma colônia italiana bastante numerosa. Então, meu hábito, a minha infância foi falar italiano em casa, dialeto calabrês, grequinês, trecche, na cidade da minha mãe, e da porta para fora o sertão. Da porta para fora o sertão, com a garotada e tal. Embora a cidade tivesse toda essa, digamos, era uma cidade muito pobre. E como era todo o sertão na época, sobretudo essa cidade era de uma insalubridade assim, absoluta e extraordinária. Sobretudo por causa da água. Não tinha água corrente e nem uma água saudável. Era uma água que vinha de um açude então a população sofria, como todos nós sofremos, garotos, isso independente de você ser pobre, rico, classe média, o que fosse, tinha uma insalubridade imensa. Então, as doenças epidêmicas corriam de uma maneira braba, e algumas perigosíssimas, e a mortalidade infantil era enorme. E era uma cidade pobre. Mas, ao mesmo tempo, de uma riqueza, digamos, de hábitos e de costumes e de práticas populares e de bumbas meu boi e de não sei o que, sabe? Quer dizer, embora tudo muito pobre, mas muito rica e tal. É uma região de influência mineira, entendeu? A influência mineira enorme em todo esse sudoeste, creio eu. Creio eu não, tenho certeza. Só para vocês terem ideia, quando eu li final dos anos 50, já estudante, entrando na universidade, que eu fiz direito, mas quando eu li Guimarães Rosa, era o meu escritor. Eu aderi imediatamente assim, esse cara escreve para mim, porque aquelas formas, aquele léxico, aquela gramática, aquela maneira peculiar de escrever do Rosa, era uma coisa que me parecia muito familiar. Era uma expressão da região. Falava-se daquela maneira. Então a influência de Minas é muito grande naquela região. A cidade inteira, a influência católica, a minha família, sobretudo um tio que era o que regia a comunidade da família. Ele era o cara que administrava, porque eles eram todos sócios. Eles 5 irmãos, 6 irmãos, eles eram sócios nesses empreendimentos comerciais. E um irmão mais velho era o que administrava isso. Eles fizeram a igreja hoje da cidade. Tinha uma igreja antiga, pequenininha, que está conservada e que a gente tem uma grande relação. Essa igreja é um signo muito importante para toda a geração, para toda a cidade. Mas eles construíram uma outra igreja, eles fizeram uma campanha popular, e foi esse meu tio Corinto e minha tia Nina que promoveram, que eram muito católicos, todos muito católicos e tal. E nessa cidade grande ligação com o padre da época, o padre Honorato, era o padre da minha infância. Você que é de família italiana entende o que eu estou falando. E nessa cidade já tinha algum imaginário acerca do cinema? Tinha algum contato? Tinha umas 3 salas de cinema, que era uma coisa bastante interessante e talvez não muito comum na época, porque a cidade era pequena para isso. E a Lúcia Rocha, a dona Lúcia Rocha, a mãe do Glauber, me contava que é de Conquista, que fica a 60 quilômetros da minha cidade, que ela ia aos sábados fazer compras na feira de Poções e levava o Glauber, que ele pedia para ir assistir filmes na matinê das salas de cinema, das 3 salas de cinema. Então ela conheceu bem a cidade nessa época.
né? A tia Lúcia. E esses cinemas eram bom, enchia a imaginação de nós todos, né? A garotada toda. Sobretudo as séries, que a gente assistia às séries de Tarzan, do Batman, sei lá eu, de quantos mais. Esperava a semana seguinte. Semana era um capítulo por semana. Então, e também a gente assistia filmes, pelos filmes também passavam à noite, mas havia filmes que a garotada podia assistir. Então o cinema era realmente o grande imaginário. O cinema era presente. Fazíamos coleção de fotogramas, vendíamos e trocávamos esses fotogramas, fazíamos com todo garoto do interior do Brasil, fazia projeções desses fotogramas em casa, em caixas de sapato que a gente iluminava com lâmpada e aí projetávamos, né, e inventava histórias e tal. Fazia os cinemas... Não todos, né? Não todos faziam isso aí. Mas nós fazíamos isso, disputávamos, se comprava, havia um mercado de fotogramas e tal. E isso tem a ver com o cinema Brás Labanca que a gente... Claro, o Brás, o italiano, que tinha um das salas de cinema, assisti muito filme no Brás Labanca, que frequentava lá em casa. Ele era o dono da rede elétrica, o motor que fornecia rede elétrica, que fornecia luz elétrica para a cidade ou para parte da cidade, era dele. Ele tinha uma sala de cinema, uma das salas de cinema era administrada por ele. Eu inclusive conseguia assistir alguns filmes, como ele era italiano e quando meus pais viajavam, eu ficava com a minha avó, eu e meus irmãos com a minha avó, ela me dava lá um trocado e dizia, vai lá e desobrar na banca para deixar você assistir o filme. Eu ia à noite assistir os filmes que normalmente o garoto não podia assistir. Então, ele me esperava, eu chegava na porta, aqui que minha avó mandou, disse que eu podia assistir o filme. Ela só me mandou isso. E depois Mas enfim. Mas na verdade isso não tem a ver de uma maneira, digamos, direta com eu ter ido para a profissão de cinema, entendeu? Quer dizer, eu nunca me preparei para ser cineasta. Inclusive quando o cinema começa a acontecer, do cinema novo na Bahia, em Salvador, com Roberto Pires, com Glauber Rocha, com Paulo Gil e com todos os outros, Rex Schindler, enfim, e uma geração mais jovem do que eles, eu não me interessei. Eu já estudava na faculdade de Direito, eu tinha uma ilusão de literatura. Eu gostava, na verdade, de ler. Eu sempre gostei de ler. Ler, para mim, entendeu? Ler é que era a coisa que realmente me atraía. E eu achava que um dia podia escrever, entendeu? Podia ser um escritor e tal, não sei o quê. Diga. Não, e a faculdade de Direito você foi eu fiz você saiu de Bolsões e foi para... eu fiz porque tinha que fazer uma universidade, entendeu? E meu pai, que era um homem maravilhoso, não tinha uma cultura maior, na verdade, era um comerciante que veio jovem da Bahia, da Itália, e se casou em Poções com a minha mãe, também italiana, que ele conheceu lá. Ele dedicou a vida à educação dos filhos, à educação do ensino superior. Só não se formou porque não quis, na família. E ele não era um homem rico, era um homem que trabalhou até o final da vida em comércio pequeno, até em Salvador ele foi comerciante de um bairro popular, uma pequena loja que tinha.
E ele educou todos os filhos, todos que quiseram estudar até o ensino superior, mas ele fazia questão, ele dedicou a vida a isso. A vida dele foi dedicada à formação educacional dos filhos. E a maioria absoluta dos 7 filhos, todos praticamente chegaram ao curso superior e se formaram, e foram médico, arquiteto, arquiteta, letras. Eu fui a direito. E na verdade me formei em direito porque naquela época não havia muita possibilidade em Salvador. A universidade era muito... O que te possibilitava era muito pouco. Eu não queria fazer medicina nem engenharia, não tinha vocação para isso. Não tinha vocação na medicina nem engenharia. Então, direito cobria um pouco. Era, na verdade, a faculdade que possibilitava quem tinha inclinação por literatura, por leitura, entendeu? Por uma coisa mais de... Era o caminho natural. E eu fui por isso. Não por uma vocação jurídica. Isso é nos anos 50, né? Década de 50? Eu terminei, se não me engano, o curso em 60, 61, por aí. Eu terminei o curso de Direito. Isso de 4 anos. E como é que era a atmosfera assim, cultural de Salvador e universitária nesse período? Era de grande agitação política. O universitário vivia um momento político muito forte desses anos, né? JK, passagem de JK para o Jango, esse momento aí, desde 56, com a morte de Getúlio, não é isso? 54. 54, a morte de Getúlio. Tem uma influência grande também do Edgar Santos, né, na Bahia. Muito, enorme. Era o ministro da Educação e fez uma revolução cultural na Bahia imensa, enorme, mas porque ele trouxe a música, ele trouxe o teatro, enfim, ele trouxe muitas coisas realmente importantes, mas ele tinha ele era um homem ele era um conservador, e a política dele nacional, como ministro da Educação e mesmo local, era muito conservadora no plano político. Entendeu? Então havia uma contradição muito grande. Se nós aderíamos, eu pessoalmente frequentava todas essas coisas de teatro, então era uma coisa que dava uma vida enorme à cidade e dava uma nova visão para aquela geração. Mas, ao mesmo tempo, a gente fazia uma política, tinha uma atuação contrária a ele. Entendeu? Tinha essa contradição imensa. Ele, porque ele representava, ele estava ligado nas formas tradicionais, a uma política tradicional da cidade. E nós tínhamos participávamos de um movimento nacional, universitário e revolucionário de transformação, de reforma, e não sei o quê, reforma agrária, Era um momento muito quente, muito sob uma influência ideológica muito grande do Partido Comunista. Era um partido que nucleava a formação ideológica da juventude de um modo geral, mesmo daqueles que se consideravam independentes numa política universitária, e logo depois surge também uma vertente católica, a AP, mas havia uma hegemonia, digamos, marxista-comunista, entendeu? Mas, acredito eu, vendo aos olhos de hoje, de pouca profundidade, digamos, reflexiva, de pouca leitura, de pouca compreensão entendeu? Uma coisa que era o ar da época, entendeu? Era o movimento da época. Há pouca leitura, pouca reflexão sobre isso, sobre realmente o pensamento de Marx, realmente a filosofia, entendeu? Muitos anos depois, quando eu vim realmente a ler, bastante anos depois que eu realmente me interessei por filosofia
e até hoje sigo umas leituras de filosofia, é a minha leitura há muitos anos é filosofia, e que eu pude realmente ler o Marx, é que eu realmente compreendi a importância de Marx, o filósofo. Não aquele marxismo de catecismo que a gente que se manejava de uma maneira muito vulgar, muito primária, entendeu? Doutrinário, né? Uma coisa de... Porque era muito esquemático, é muito simplificado, sabe? Muito pobre de pensamento. Pobre mesmo, pobre, eu acho. Entendeu? Mas unificava, que unificava todas aquelas correntes que buscavam a transformação, a reforma, aquela coisa da cidade do interior que eu acabei de dizer, né? Que era uma... Eu me lembro de um fato de que eu, garoto, que sempre foi muito curioso assistir, que foi uma das coisas que já muito jovem, eu estou falando de coisas de 8 anos de idade, 9 anos de idade, por aí, um pouco mais, foi exatamente quando o Café Filho era vice-presidente da República do Getúlio Vargas. E portanto, eu estou falando por volta dos anos 53, 54, por aí. E ele passa por Poções. Não sei como, não sei porquê, numa viagem de a carro, ele passa pela cidade de Poções. E o médico do posto local, o doutor Antônio, faz uma recepção a ele numa praça, que era a Praça da Feira, onde ele constrói um palanque e ele chama a população, a pobreza. Ele, o padre, não tinha político nenhum, só tinha o doutor Antônio, me lembro disso. Ele reúne os miseráveis na cidade para mostrar a situação de saúde da cidade. E eu fui. E não tinha ninguém das pessoas da cidade, sabe? Das figuras citadinas, não tinha ninguém. E eu fui ver aquilo e eu tomei um susto extraordinário. Porque era uma miséria dantesca. E o doutor Antônio denunciando, o médico denunciando. Essa é a situação da cidade, essa é a situação de saúde da cidade, entendeu? Então isso na minha infância. Me lembro também da primeira vez que eu fui acompanhar uma tia e a minha mãe que foram visitar a parteira da cidade, a velhinha que foi a minha parteira e era parteira de todos e tal. Tinha médico e tal que assistiu, mas ela era parteira da cidade. E ela morava num subúrbio da cidade e eu as acompanhei. Eu devia ter 7 anos, 6 anos, um garotinho, mas me lembro disso. Pela primeira vez eu via uma casa de um pobre. Chão batido, tamborete, entendeu? Paredes de barro batido, entendeu? Pobreza absoluta, não conhecia aquilo. Então você vê que essas coisas estão, e na verdade aqueles movimentos estudantis daquela época, hoje a gente não tem essa dimensão, mas tinha como comover, entendeu? Tinha como comover, tinha como comover a juventude, entendeu? Você tinha uma vivência da carência, da pobreza, entendeu? Eu agora estou indo muito ao sertão, estou filmando o sertão e estou indo à minha cidade, Fizemos há um ano, mais ou menos, um ano e pouco, fizemos um centro cultural na minha cidade, que tem o nome do meu avô. A partir de um primo meu que mora lá, ele cedeu um casarão de propriedade dele, a gente fez lá um centro cultural e tal, não sei o quê. E eu estou filmando lá na região. Você vê que hoje um quadro desse não existe mais no sertão. Entendeu? Não existe mais. Você vai inclusive na região agrária, onde você tinha casas de taipa cobertas com folhas
de palmeira, de uricuri, que é a folha do sertão, a palmeira do sertão, o chão batido, não sei o que, isso acabou. Isso acabou. Desde o Lula e a Dilma, na verdade, isso há de ser reconhecido, não tem mais isso. Todas as casas são de tijolo, onde eu passei, eu andei bastante. As casas são de tijolos, existe energia elétrica, dentro da casa você tem a televisão, você tem o rádio, você tem a luz elétrica, tem a cisterna que capta a água pluvial ao lado, portanto, e armazena 15 mil, 20 mil litros, às vezes você tem cisternas, inclusive comunitárias, que pegam até mais do que isso. Então, entendeu? Então, energia elétrica, água, escola. Um pouco a conexão com o mundo, né? Escola, uma coisa espantosa, comovente. Você tem as vans e os ônibus de prefeituras, isso em locais bastante isolados. Eu estou falando da minha região, da minha cidade de Poções e dos municípios vizinhos, e que vão buscar as crianças, e que levam para a escola e que trazem para casa. Eu vi isso e filmei isso. Então você tem escola, você tem, entendeu? E você tem projetos comunitários que eles conseguem através de... Enfim, mudou. Existe uma realidade tal que mudou. E me parece que mudou por todo o sertão, de norte da Bahia para cima, Minas para cima. Eu acho que poucas regiões não sofreram essa transformação. Então, voltando para essa sua Pois época de universidade na Bahia, em Salvador, é dessa época que você conhece Glauber, você frequentou algum cineclube, você conheceu... Fui ao cineclube, você frequentava? Como curioso, como não por fazer cinema, mas eu assisti umas projeções de alguns clássicos no cineclube, do Walter da Silveira. Não tinha uma relação maior com o pessoal de cinema. Na verdade, conheci o Glauber, porque como eu fui fazer Direito, ele também fez o vestibular de Direito. Então, durante um ano, o primeiro ano, logo depois ele saiu, mas durante um primeiro ano ele andou pela escola e ele fez até ele promoveu, inclusive, eu não sei como lhe dizer, um evento que foi bastante interessante, eu me lembro desse evento, que foi um evento de recitação de poesia, e premiou, ele organizou isso e tal. Então, alguns dos alunos concorreram da Escola de Medicina, recitando poesia de Castro Alves, a Drummond, não sei o que e tal, da poesia modernista. Então, porque o Glauber já desenvolvia essa atividade no teatro, no Grupo Mapa, antes mesmo de se dedicar ao cinema. E ele também participou, organizou concurso de contos, isso tudo no plano da universidade e da escola de cinema nesse primeiro ano. Eu conheci. Eu o conheci. Tem também, a gente tem que... Você entrou no Centro Popular de Cultura da Bahia. Muito. Nesses anos de universidade, a atuação cultural maior, levado pela essa coisa política, foi o Centro Popular de Cultura, que tinha grande influência do Centro Popular de Cultura do Rio de Janeiro. Tanto que o Chico de Assis, o teatrólogo paulista, que era ligado a ele, ele foi para lá e montou uma peça e deu um impulso inicial ao Centro Popular de Cultura, chamada Mutirão e Novo Sol. Ele montou essa peça, que é uma peça coletiva, feita aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1963. Esse consta para nós que foi em 1963, o Mutirão e Novo Sol. É verdade? Eu fico muito confuso, mas deve ser. Em questão de data, não foi em 63. Não. Porque em 63 foi o ano que eu passei em Cuba. Não foi em 63, porque deve ter sido em 62 ou 61. Tem um grupo em São Paulo que está estudando isso. Deve ter sido porque em 63 eu não estava no Brasil.
a minha participação no Centro Popular de Cultura não foi muito grande, porque exatamente esse ano de 63, que foi o ano mais produtivo do Centro Popular de Cultura, foi quando o centro montou um Bumba Meu Boi, foi a maior realização deles, e o Tom Zé, que fazia parte do grupo, montou uma pecinha de teatro de Mamulengo, que eu tinha escrito junto com ele, eu nunca vi montado, e ele musicou. Também foi realizado nesse ano de 63, que eu nunca vi. Eu não vi, não assisti, nem participei dos grandes, nas ações do ano mais importante da atuação do centro, porque eu estava em Cuba. E como é que se dá essa ideia? Porque... Então não assisti. E quando voltei, já foi praticamente a véspera do golpe. Eu voltei em dezembro de 63, em abril já estava o golpe, aí já estava o clima de golpe. Mas eu fui para Cuba em dezembro de 62, indicado pela UNE, devido à minha participação no movimento estudantil, para representar a União Nacional de Estudantes Universitários na comemoração da vitória da Revolução Cubana, que tinha sido em dezembro de 59, portanto, 60, 61, 62, 63. Eu chego lá como representante da UNE em dezembro de 63 para os eventos de comemoração da Revolução, entendeu? Então, viajei sozinho, enfim, consigo chegar lá, e chegando lá, o que teve de interessante foi que também encontro lá, ou chega depois, não me lembro, mas enfim, eu me encontro com Dias Gomes, que está levando o Pagador de Promessas. Veja como é que começa a coisa de cinema, começa aí, levando o Pagador de Promessas. E os dois únicos brasileiros que estávamos lá, no mesmo hotel, e eu comecei a conviver com o Dias Gomes, que fazia a projeção dos filmes e era recebido por toda a grande liderança política. Eu vi Raul Castro, eu vi não sei o quê, as projeções dos filmes e tal, não sei o quê. E um pouco envolvido nisso, por esse clima do filme, do cinema, um pouco pela lembrança da atuação do pessoal lá de cinema da Bahia, não sei o quê. E eu tinha acabado de me formar, tinha feito um concurso público para a Justiça do Trabalho. Passei em primeiro lugar um concurso público para oficial judiciário do Tribunal Regional do Trabalho de Salvador. Já tinha estava trabalhando 1 ano lá, entendeu? Estava com perspectiva de fazer concurso para ser juiz de trabalho, não sei o quê, muito jovem. Eu olhei olhei o futuro, falei assim, você é funcionário, sabe? E não sei o quê, sabe? Justiça do Trabalho, muito legal, porque eu gostava do trabalho, era uma coisa de perspectiva social e tal, não sei o quê, mas eu olhei aquilo e aí decidi que ia mudar a minha vida, entendeu? De maneira inteiramente. Eu faço isso com frequência, eu adoro correr risco, me arrisco com muita frequência e não tenho o menor, jogo tudo para cima e vou. Aí eu pedi a Dias Gomes para conseguir uma beca, uma bolsa. Pô, eu estou querendo ficar aqui para estudar um pouco de cinema e tal, não sei o quê. E ele foi lá, falou com alguém, que eu não sei com quem ele falou, e aí fui recebido no ICAIC pelo Alfredo Guevara, que era o presidente do ICAIC, cubano, presidente do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica. Eu tive ali de imediato, eu falei, não, eu estou querendo ficar um tempo. Ele falou, olha, não temos aula, não temos curso, não temos nada, estamos começando agora, mas eu faço um programa para você aqui na empresa, porque era uma empresa de produção, de distribuição, era quem regia toda
toda a coisa do cinema no local. E você fica um tempo aqui com a gente, que você achar necessário, faça um programa, se você quiser, tudo bem, tem a cinemateca, você pode assistir filmes, tem uma biblioteca, que era muito pequena, muito reduzida ainda, estava no início e tal, e você pode... E tudo bem, e te põe aquele trabalho. E eu topei. E foi assim que eu fiquei um ano. Fiquei de dezembro, passei o ano de 63 inteiro, só voltei em dezembro de 63, que é um ano. E fiz umas práticas de cinema, entendeu? Fui para o noticiero, que era o jornal, e comecei a aprender que eu sempre gostei disso, entendeu? Aprender a mexer com câmera, carregar chassi, as câmeras 35mm, grandes, embora eu tivesse câmeras portáteis mais leves e tal, mas eram... E aí eu fiz toda uma prática de cinema, cheguei até assistência de direção de um longa-metragem, segundo assistente de direção, vi até quando se fez um longa-metragem. Isso me deu uma prática do cinema, entendeu? E também aí aproveitei para ler, para ver filmes, e foi assim que eu entrei em cinema. Eu entrei em cinema assim, sem uma preparação, entendeu? Sem uma não é vocação, porque vocação eu encontrei depois é que eu encontrei o cinema, entendeu? Naquele momento eu estava encontrando uma maneira de fazer coisas, entendeu? De poder fazer coisas e de sair de uma perspectiva burocrática, entendeu? Porque eu já tinha passado um ano como burocrata no Tribunal do Trabalho, sentado numa sala, numa máquina de escrever, entendeu? Batendo a máquina. Entendeu? Era esse o meu trabalho. Entendeu? Era esse o meu trabalho. Eu ia para lá, entendeu? Todo arrumadinho e tal, não sei o quê, sentava e ficava ali fazendo. Eu vi que aquilo era a morte para mim, entendeu? Aquilo não me realizava, porque não era nenhuma coisa de criação. Entendeu? Realmente eu teria que sair desse, talvez como juiz eu pudesse sair dessa coisa. Entendeu? Então, o que na verdade eu tive ali foi uma coisa prática, entendeu? E abrir uma janela, entendeu? Mas o cinema mesmo eu vou descobrir depois, entendeu? O que é o cinema mesmo é uma longa trajetória. E aí realmente eu acho que a minha vida de alguma maneira se funde com o cinema, entendeu? E realmente só tem significado a partir do cinema e não tem outro. Porque aí entrou tudo no cinema, entrou tudo. Todas as minhas leituras, toda a minha visão de mundo, todo o sertão, toda a infância, está tudo lá dentro, entendeu? O olhar passa a ser o olhar do cinema, entendeu? E a memória e a vida interior já não é mais uma coisa pessoal e o cinema é outra, é tudo a mesma coisa, está fundido. Voltando lá ao CPC, a década de 60, quando eu falei do Mutirão em Novo Sol, que foi lançado em 63, consta para nós que você, Orlando Senna e Valdemar Lima começaram a fazer filmes. Não, fizemos um. Mas eu, na verdade, foi a primeira experiência minha, sempre de curioso. Na verdade, isso foi feito por Orlando. Ele diz que, uma vez ele falou lá que eu tinha sido diretor. Mentira dele. Orlando que fez. Orlando era crítico de cinema. Orlando participava do pessoal do cinema. Ele era jovem, mais jovem que os outros, que o Roberto Pires, acho que o Glauber e tudo mais. E ele já escrevia, ele fazia crítica de cinema, ele era de cinema mesmo. E ele foi para o CPC para fazer isso. E ele foi aluno de escola de teatro, entendeu? Ele e a Conceição. Então, ele que participou da coisa da peça teatral, do Mutirão do Novo Sol, e aí surgiu a ideia de se fazer uma documentação filmada para ser a abertura da peça. Essa que é a ideia. E como a gente tinha uma atuação no recôncavo da Bahia, junto a uns grupos de camponeses que estavam tentando fazer uma mudança agrária na região, sobretudo ter posse
de umas terras que a Petrobras tinha, não sei como é que se diz, se apossado, entendeu? A Petrobras estava pesquisando petróleo e tirando petróleo na região. Então ela afastou muita gente que estava ali naquelas terras e tal para fazer isso. E tinha um grupo, numa certa região lá do Recôncavo da Bahia, tinha um grupo de camponeses que estavam lutando contra a Petrobras. E tinha um deles que era uma figura maravilhosa, maravilhosa. Ele tinha telegramas de resposta de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, de Jango Goulart, de não sei mais quanto, que ele investia reclamando das terras da Petrobras, e os presidentes, assinado pelos presidentes, telegrama, que é incrível. E ele era não é o nome dele, Militão. Oh, meu Deus, eu tenho isso anotado, até escrevi sobre isso. E era um camponês, sabe, 2 metros de altura, magro, entendeu? Paupérrimo, morava numa cabana paupérrima, entendeu? Calçava umas alpargatas, tinha uma pereba enorme no pé direito, entendeu? Uma coisa, e era, sabe, tinha uma espingarda dessa de encher pela boca, e uma vez um boi, lá não sei de quem, entrou na roça dele, ele atirou no boi, o boi morreu na fronteira da rocinha dele, apodreceu e ficou lá. A partir disso ele virou líder. A partir disso ele assumiu a chefia de toda a região, todo mundo respeitava ele. E eu vi ele distribuir terras, eu assisti ele distribuindo terras. Os caras chegando e dizendo, você, tua culpa está ali até ali, você pode fazer sua casa ali, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois ele parou assim, a revolução sou eu. Assim, esse campo dele. E eu fui, e eu, junto com um advogado, que eu já era isso que eu gostava dessas coisas, na verdade eu estava envolvido com isso. E eu participei de uma reunião com a direção da Petrobras, na Bahia, em Salvador, com ele comandando um grupo de uns 2 ou 3 camponeses, para ele discutir essas questões de terra. Ele assim como eu estou dizendo, com o perebão, com não sei o quê, com essa roupa, com o chapelão, não sei o quê, ele sentado, e os senhores da Petrobras, e eu um pichote de nada do lado, mas tinha um outro advogado e tal, e ele ali colocando as reivindicações que eles precisavam da terra, que a Petrobras tinha tomado, tirasse petróleo, mas que eles estivessem ali, que eles pudessem plantar e colher, não sei das quantas e tal, não sei o quê. Então, eu não sei porque eu entrei nisso, mas... O filme, o Mutirão... Então, o Mutirão em Novo Sol, a gente decidiu fazer uma documentação dessa coisa agrária, entendeu? Para abrir a peça teatral. Foi aí que eu entrei, entendeu? E aí, mas na verdade, o trabalho era feito por Orlando, que teve também umas cenas de ficção, que era gente mesmo lá do pessoal do CPC, que tinha uma cena, que era a população que invadia uma mercearia para ter comida, porque estava com fome, não sei o que, aquelas coisas que o Glauber filma, inclusive nos longas que ele fez na época de sertão, todos têm essa cena, a fome e tal, a pobreza. Então, Orlando faz, eu me lembro do Orlando dirigindo essa cena e fizemos uns documentários lá, entrando pelo sertão, filmamos umas coisas dessas. Mas sempre com o Orlando e com o Valdemar. O Valdemar era o fotógrafo e era o técnico, ele revelava tudo aquilo, não tinha negativo. Já o filmado era um positivo, o filmado já saía como cópia definitiva, porque ele revelava numa reveladora portátil e tal, não sei o quê. Foi aí que eu vi pela primeira vez como o pessoal fazendo cinema, mas não pensando em fazer, mas porque da mesma forma, entendeu? Acompanhando e interessado. Mas foi isso. Mas isso não foi em 63. Não, eu já me falei. Isso foi em 62. Isso, não, antes, em 63 consta que o filme foi lançado e depois ele desapareceu, quer dizer, com um golpe... Ah, sim, é possível. Não chegou, eu acho, se eu bem me lembro, ele não... a peça chegou a ser mostrada no teatro, na concha acústica do teatro. Foi
no dia que a gente lançou a peça, foi na verdade um grande ensaio geral, porque muita coisa não deu certo e tal, não sei o quê. Até a projeção desse filme foi muito tumultuada. Mas, sem dúvida, foi em 62 que mostramos na Concha Acústica. 63, como eu falei, eu não assisti nada. Foi o grande ano do CPC, eu não vi nada. E quando eu voltei, eu já veio o golpe em abril, aí eu fui para São Paulo, e nesse mesmo ano de 64, já no segundo semestre, ali eu já começo a fazer o Viramundo, que já é uma outra coisa, já é um outro momento da coisa. Aí eu já vou pôr em prática um saber fazer, uma coisa que eu nunca tinha feito, mas que eu tinha aprendido fragmentariamente como operar a câmera, como, entendeu? Mas nunca tinha feito um filme, foi o primeiro filme. E com uma tecnologia absolutamente nova, porque o cinema feito em Cuba ainda, e que vai durar durante bastantes anos, é um cinema que não absorve a tecnologia do gravador portátil para fazer os documentários. Até durante muitos anos eles vão fazer com câmeras 35mm, eles vão fazer um cinema 35mm, sem a gravação portátil, quer dizer, sem a possibilidade de colher o som e a imagem sincrônica, vocês sabem disso. Eles ainda durante muitos anos eles vão fazer assim. Mas nós aqui, a partir da iniciativa do produtor, Thomas Farkas, em São Paulo, ele tem um Nagra, ele tem uma câmera. O grande problema é que isso possibilitava uma gravação portátil, mas não sincrônica com a câmera, porque ele não tinha um motor de câmera estável, o motor era instável. Então a gravação não sincronizava com a câmera, que é uma coisa inteiramente louca, que nos deu um trabalho enorme depois, quando fomos montar o filme, para ver como é que a gente podia sincronizar som com imagem. Aí é outra história. Mas enfim, foi aí que a gente... Então a gente tinha Isso muda muito a linguagem do cinema. A chegada, você poder filmar, sabendo que você está filmando som e imagem, é muito diferente de você estar colhendo cenas mudas, que depois você vai ter que organizar e pensar um som para aquilo, entendeu? E sabendo que não pode contar com o som daquele momento da filmagem, que você não terá aquele som. Então muda muito todo o seu pensamento sobre cinema, muda bastante. Então esse filme foi um primeiro desafio para fazer uma outra coisa. E eu percebi, creio, naquele momento, que aquela prática de cinema, aquela coisa de você saber mexer com aquilo, era um suporte, mas não era tudo. E que provavelmente não era nem o principal. Entendeu? Que o principal, na verdade, do cinema é uma outra coisa que está muito ligada à tua formação pessoal e intelectual. Que é isso que importa. Entendeu? O que você sabe do mundo, o que você leu, qual é a tua sensibilidade estética, qual é a tua sensibilidade para formas, a tua sensibilidade para construir formas num plano abstrato, que ali você está operando e você vai ter que colocar de forma concreta, em matéria concreta, audiovisual, entendeu? Ali é que eu começo a perceber de longe que tem uma outra coisa, entendeu? De que o cinema, na verdade, não é em absoluto essa operacionalidade
de que hoje você tem a facilidade imensa, que é essa câmera que faz tudo, entendeu? E durante o tempo que você quiser, não. O que é importante é o que você tem na mente. O que é importante é o que você tem no interior, o que é o teu olhar interior. Isso é que é importante. Entendeu? E isso é uma busca que, na verdade, você leva a vida inteira. E eu acho que quando você detona isso, você não chega nunca a lugar nenhum, porque não tem parada, não tem onde chegar. Entendeu? Eu hoje, aos 76, quase 70 anos de idade, eu tenho a mesma atitude quanto tinha naquela época. Eu não sei. Entendeu? Eu faço os filmes e eu não sei o que vou fazer com os filmes. Entendeu? Todo filme é um desafio que eu parto de questões que são sempre, digamos, candentes, são sempre, entendeu? E que é um desafio que me custa um esforço enorme e ao mesmo tempo um prazer gigantesco, imenso, quando eu logro encontrar algo que corresponda ao desafio que é permanente, entendeu? Que é a questão da linguagem, entendeu? Que é uma questão que evolui com você. Ela não é parada, ela evolui com você. A linguagem é sua vida, a linguagem é você. Você é isso. Porque os teus filmes são essa indagação e essa busca de uma resposta em relação à vida, em relação ao mundo que está lá e a você mesmo. Entendeu? Então, você fundir isso e tentar responder através do cinema a essas questões é um desafio que não tem resposta. Entendeu? Mas ao mesmo tempo é a vida. Não é outra coisa. É a vida. Então, na verdade, você não faz uma obra. Não faço obra. Entendeu? Não tenho obra. Agora eu vou fazer. Não faço obra. Entendeu? Os filmes resultam de um processo. E que nem sou eu que determino o momento que eu posso estar fazendo o filme. Às vezes um acaso, a possibilidade saiu, então naquele momento eu estou aqui. Eu foco nessa trajetória, eu foco nessa trajetória pessoal. Eu estou sempre fazendo filme e não estou fazendo filme. Entendeu? Eu estou sempre com filme na cabeça. Quer dizer, pensando no cinema. Sempre. Eu hoje já trabalhei desde as 4 da manhã. Sempre em torno disso. Esteja ou não fazendo filme. Se num determinado momento ocorre que a possibilidade de alguma maneira de vamos fazer um filme, aquele filme testemunha mais ou menos aquele momento em que você está dessa trajetória. Ele vai testemunhar aquele momento ali. Mas não é uma obra no sentido que você armou para chegar naquela obra, agora você zerou e vai armar outra obra. Entendeu? Além do mais, porque não tem mercado para isso. Eu não penso, entendeu? Não tem indústria, nem mercado, nem comércio, nem nada. Porque meu objetivo é outro. Em 64, o golpe de Estado, eu saí com minha mulher, que era médica, a mãe da minha filha, a Eusenia, a gente foi parar em São Paulo por causa do golpe. Porque como eu tinha estado em Cuba, quer dizer, começaram a me procurar, saía minha fotografia nos jornais, na televisão e tal, não sei o quê. E aí eu tive que sair da Bahia, com muita gente. E aí fiquei umas semanas lá por São Paulo sem aparecer, e aí acabou que tinha umas pessoas conhecidas e eu acabei fazendo contato com o pessoal da universidade, com o professor Ottaviani, que ele tinha passado por Salvador e tinha feito uma visita ao CPC, estava passeando pela cidade, viu a gente fazer umas coisas lá de teatro, entrou, conversou, aí eu fiquei conhecendo ele. Ele se apresentou, a gente conversou e tal, não sei o quê.
E acabou que eu consegui fazer contato, eu encontrar com esse pessoal da universidade, com o Otaviano sobretudo, e também com Farcas, que naquele momento pretendia fazer cinema, que não tinha feito cinema ainda. E com ele, e através dele, com o pessoal de cinema, o pessoal jovem de cinema, nova geração, que estava ali, Maurício Capovilla, que já tinha feito um filme, o Vladimir Herzog, enfim, toda uma geração de cinema, o Roberto Santos, que já era o mestre, já estava num outro momento da vida dele, mas que era um guruzão, não sei o quê, mais o pessoal da Cinemateca, Paulo Emílio, enfim, o pessoal de cinema. E aí foi que surgiu a possibilidade. Eu vou simplificar isso, porque senão isso não tem fim, isso é uma história imensa. E aí eu acabei participando do grupo que o Thomas estava organizando, e eu fiz o primeiro filme, que foi o Viramundo, o primeiro filme meu, que foi o Viramundo, tá certo? Bom, o Viramundo tem uma importância enorme na minha vida de cineasta, porque na verdade ele foi a possibilidade de uma certa maneira eu me encontrar já num primeiro trabalho, entendeu? Um primeiro trabalho em que eu me encontro nesse trabalho, entendeu? Quer dizer, não é uma coisa secundária, é uma coisa fundamental e forte, é uma coisa que entendeu? Que jogou muito a sorte, o acaso, de eu ter podido trabalhar esse tema. Primeiro porque esse tema da migração é um tema ao qual eu pessoalmente sou muito sensível. Não só por causa da minha família, que é uma família de imigrantes, como eu também sou um cara de fronteira, entendeu? Eu sou muito de fronteira, entendeu? Eu sou de uma família italiana, mas que vive no sertão, então da porta da minha casa para fora é um outro mundo que não é o mundo da minha casa, quer dizer, a gente vivia, no interior da minha casa a gente vivia como se estivesse na Itália, quer dizer, comia da maneira de italiano, a gente se vestia, tudo, a fala, os costumes, entendeu? Os hábitos, o falar, tudo era como se estivesse na Calábria. Daí da porta para fora você está no sertão. Você anda um pouco mais, você está na Caatinga, você está no Agreste, você está no sertão. Então isso já é uma... Quando eu saio e que vou, por exemplo, estudar em Salvador, estou numa cidade negra. Não tenho nada a ver com Salvador, não tinha nada a ver com Salvador, não sabia o que era aquilo. Uma cidade totalmente negra. Uma cidade negra, de costumes negros, de hábitos negros, de todo tipo de comportamento, uma outra maneira de ser. É um outro homem, uma outra maneira de... Entendeu? Então isso tudo foi delimitando na vida pessoal fronteiras, e eu era em São Paulo também um migrante. Eu estou numa cidade enorme, grande daquela, entendeu? Ali meio também perdido o que vou fazer na minha vida, o que vai acontecer isso aqui, o que é isso aí, eu nunca tinha planejado aquilo, estou ali. E com um novo trabalho, um cinema, entendeu? Dessa vez, entendeu? Tudo muito... Então, na verdade, esse filme é isso. Esse filme é a resposta de você, como é que você responde àquele momento. Naquele momento eu estava tentando, de maneira confusa, você nunca tem muita clareza, sobretudo naquele momento ali, eu estou no início de alguma coisa, é como é que você... Ele responde a muitas coisas, na verdade, o filme, entendeu? Ele responde a uma vida que, em grande parte, ficou numa atividade política, ele responde a essa política dessa vida de jovem, ele responde a isso, entendeu? Ele responde a muitas leituras e a muitas inquietações de ordem estética, porque ele tem uma estrutura formal, entendeu? Que é circular, que começa como termina, começa com o imigrante que chega e termina com o imigrante que vai embora, e depois ainda
os que chegam, portanto ele fecha um círculo. Então, essa estrutura circular era uma coisa que eu já pensava, quer dizer, eu não pensava só eu pensava na forma do filme, entendeu? Comecei a pensar na forma já nisso aí, era já um pensar na forma, a partir de leituras, também de cinema, além de literatura e um pouquinho de filosofia, que eu sempre lia e tal, não sei o quê. Enfim, tem já a partida de questões às quais eu vou me dedicar e me dedico até hoje, em relação ao cinema, entendeu? Estão ali. Ele marca uma partida em que as questões em relação às quais eu estou me debatendo até hoje, eu tento responder até hoje, em um tempo que é um tempo contínuo, que é uma coisa que, quer dizer, não exatamente, mas é dali que projeta, é dali que parte. Então, as coisas estão ali. Então, esse é o primeiro. Agora, logo em seguida, eu faço mais algumas coisas, não sei, mas logo em seguida eu vou pensar o Nordeste, entendeu? Porque quando eu penso ali o Viramundo, eu estou pensando o Nordeste, só que é o Nordeste de São Paulo, né? Mas eu estou pensando no sertão. O que está me interessando ali é o sertão. É muito importante eu falar na Nina Bardi, na italiana, casada com Pietro Bardi, arquiteta, que eu conheci em Salvador, e que fez todo um trabalho em torno da cultura popular nordestina, e que me convidou para trabalhar com ela, e que foi o golpe de Estado de 64 que impediu que ela que ela conseguisse realizar no União a Universidade Popular, que ela chegou a preparar todo o União para isso, e eu vi isso tudo preparado, as oficinas que ela tinha preparado lá para ser a Universidade Popular, inclusive onde teria as vendas dos produtos, que ia naqueles arcos que tem acima do União, você sabe disso, lá na Avenida do Contorno. Ela tinha tudo preparado ali. Ela tinha me convidado para trabalhar com ela. Então, ela é uma das, além de todo o clima cultural da época, porque o clima cultural, político-cultural da época, era que na cultura do povo, no povo, é que você vai encontrar a solução da identidade brasileira, digamos. Eu estou simplificando enormemente, mas não há como. Não a gente vai ficar fazendo discurso aqui durante horas e dias. Então, nós todos, e o CPC não é outra coisa senão isso, inclusive com o Juan e o Boi, a gente buscava compreender as formas da cultura popular para ver como isso podia incentivar, é mais do que incentivar. Alavancar, funcionar. Em termos genéticos, entendeu? Uma estética, uma arte brasileira, entendeu? E ali, no fundo, a Nina estava atrás disso também, entendeu? Ela estava atrás de como encontrar nas formas populares formas que pudessem plasmar uma imagem brasileira, uma estética brasileira, uma estética, entendeu? Desse novo momento que o país estava vivendo, desenvolvimento econômico, industrial, escambau. Na verdade, eu penso que ela estava nisso e, de um modo geral, o país estava nisso. Vocês conhecem o livro, Caderno do Sertão? Eu escrevo um texto que está publicado nesse livro, que eu não me lembro como é que chama, Nordeste, chama Nordeste. Eu escrevo um texto, eu proponho ao Thomas topa, a gente fazer uma viagem, vamos com Paulo Rufino, eu, Thomas e Paulo Rufino, mas antes eu deixo um texto no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Esse aqui é o parceiro, que tinha um professor, Aderaldo Castelo,
que era cearense, professor de literatura, e foi ele que patrocinou todo o projeto. Patrocinou no sentido de deu cobertura cultural, recebeu e tentou produzir o projeto. Deraldo Costello, para mim, foi fundamental nisso tudo. E antes dessa viagem, ele tinha organizado no IEB um seminário sobre sertão, sobre Nordeste. E esse seminário foi fundamental para mim, porque foi nesse seminário que eu pude, foi a partir desse seminário que eu não só fiz entrevista com vários professores, como o professor Antônio Cândido, como Maria Isaura Pereira de Queiroz, como tive com vários professores que estudavam, como eu pude assistir às aulas de Cavalcante Proença, o literato, o escritor, o crítico, que assisti todo o seminário dele sobre cultura popular nordestina. Embora, eu estou cometendo aqui uma infidência, uma confidência, que embora ele no seminário tivesse reduzido o número de informações que ele ia dar, porque estava no seminário um pesquisador francês, um escritor francês, que agora me escapou o nome dele, que ele temia que o cara ia chupar as informações dele para publicar na França. E eu vi ele comunicar isso ao Aderaldo Castelo, que eu assisti esse comentário dele. Não posso, Aderaldo, mas não pode, não quer ler isso. Entendeu? Cantel é o nome do francês. Um pesquisador francês chamado não sei o que, Cantel. E ele estava presente, ele temia que o cara, ele dizia, esse cara vai chupar tudo que eu estou dizendo aqui, não sei o que, não quero, não sei o que. Então ele não, mas foi um seminário, para mim, muito importante. E quando ele terminava o seminário, que era na Maria Antônia, e ia para o hotel dele, eu o acompanhava. Eu ia caminhando ao lado dele, e ele teve a gentileza de eu dizendo para ele, eu estou indo, vou viajar, vou para o sertão, e ele começou a me dar informações, ele me dava pessoais que eu queria, conversava, me dizia coisa, tanto que talvez o filmezinho dos mais interessantes que eu fiz nessa sertão, que se chama Cantoria, sobre com dois cantadores de improviso, o Severino Pinto e o Lorival Batista, eu dedico a ele. Então, dedicado a Cavalcante Proença, porque, na verdade, ele foi uma pessoa importante para mim, como foi a Lina Vardi. Não é? Como foi a Lina Vardi. Então, na verdade, e eu formatei um projeto. Eu escrevi um projeto em 10... Eu fiz essa primeira viagem, junto com o Thomas e com o Paulo Rufino, filmamos algumas coisas que depois, no decorrer do tempo, deram em 4 documentários, que são o Vitalino Lampião, Os Imaginários, o Jornal do Sertão e o material que está num outro documentário que eu vou fazer nos anos 80, que se chama Eu Carrego um Sertão Dentro de Mim, em homenagem a Guimarães Rosa. Portanto, esse material está em 4 documentários, em preto e branco. E que não foram editados de imediato, só foram editados aos poucos anos seguintes, porque não tinha dinheiro. Essa primeira viagem, ninguém foi assalariado do Thomas. Thomas não foi o produtor, eu gastei dinheiro, eu tenho umas contas de tudo isso, eu divulguei tudo isso no livrinho. Agora eu vou fazer eu estou organizando, agora a menina está organizando um acervo, tem dois caras organizando, eu vou ter um acervo, tudo isso arrumado, mas já está em grande parte publicado no livro que eu vou dar para vocês. Então, na volta dessa viagem, antes de editar esses filmes, eu então escrevo um projeto de 10 documentários, que está publicado no livro. E esse projeto de 10 documentários eu apresento ao IEB.
E eu tenho toda a documentação, publiquei toda a documentação oficial do IEB. O IEB recebe, o IEB se assume como produtor, o Everaldo Castelo, leva às reuniões do executivo do IEB, do Instituto Sul Brasileiro, com todos eles, com Antônio Cândido, todo mundo, tal, não sei o quê. Paulo Emílio Salles Gomes, faz parte disso, criou uma sessão de documentário dentro do IEB, no IEB. Então eu formato um projeto. Eu acho que a viagem nós fizemos em 66. E a gente passa um ano inteiro, o Everaldo Castelo passa um ano inteiro tentando a produção. Procura a associação da produção dentro da própria universidade. Eu publico todas as cartas dele em papel timbrado do IEB, ao reitor, ao Instituto de Estudos, ao Instituto Nacional de Cinema, que tinha, acho que era o Tambellini, que estava na direção aqui no Rio de Janeiro, propondo coprodução. Ele tenta tudo, não consegue. E aí eu faço um projeto menor, em vez de 10 filmes, eu faço para 4 filmes. Ele tenta essa produção de 4 em vez de 10, não consegue essa produção. E eu acabo fazendo um filme com ele. Um filme que ele consegue produzir. O Everaldo era uma pessoa maravilhosa, incrível. Ele conseguiu produzir um, que eu chamei de Dramática Popular. Eu concentrei em torno de Um Bumba Meu Boi, do mestre Paizinho, de Alagoas. E esse filme existe, negativo e cópia, só no CTAV do Rio de Janeiro, em 35 milímetros. Esse foi o que, de todo esse projeto, junto com o IEB, só conseguimos chegar a isso. E esse filme é um filme feito de uma maneira muito atribulada, mas ele tem uma introdução em que eu tento fazer um apanhado geral da arte popular e depois eu me dedico a 10 minutos ou 15 minutos do Bumba Meu Boi, dos mais incríveis Bumba Meu Boi, que a gente filma noturno, à noite, com muito pouco recurso, mas em 35 minutos, desse mestre Paizinho, que eu publico. Nesse livro Caderno do Sertão, eu publico o texto completo do Bumba, do mestre Paizinho. Tá, vocês vão ver lá, tem muita... Muito bem. Em 69, o Farcas decide fazer uma produção no Nordeste. Entendeu? E aí ele chama umas 3 ou 4 pessoas para ele filmar, ele produzindo, fazendo no Nordeste. E aí eu meto o meu projeto dentro. Só que eu não posso fazer todo o projeto, porque o meu projeto significava eu filmar em todo o Nordeste, porque o projeto de 10 filmes e de 4 filmes é uma visão, é uma enciclopédia, é inspirado em Câmara Cascudo, é uma espécie de enciclopédia da arte popular. Eu só filmei arte, eu só queria fazer as coisas que me interessava era a arte popular. Então, mas era muito vasto todo o Nordeste. E como ele estava produzindo com vários diretores, eu tinha que escolher uma região. Eu não podia, se eu fosse viajar pelo Nordeste inteiro para filmar aquilo tudo, eu assambarcava o projeto inteiro, entendeu? Não tinha sentido. Então eu tinha que fazer numa região. Então eu escolhi fazer no Cariri. E no Cariri eu tive que reduzir o número. Na verdade, a gente foi para fazer cada um filme. E aí, como eu fui na frente, eu voltei do Cariri com uns 4 ou 5 filmes, entendeu? Porque, na verdade, qual era a minha estratégia de produção? Eu faço um filme e eu levanto para dentro desse filme 3, 4 ou 5 temas que eu posso filmar em um dia. Entendeu? Então, na verdade, eu faço um filme, mas eu trago uma cantoria que eu faço numa noite. Entendeu? Uma casa de farinha que eu filmo num dia, que é só um dia. Entendeu? Eu faço um filme, eu faço um engenho de açúcar, não sei o que tal, que eu filmo num dia. Quer dizer, e todos eles participam do documentário, mas saem como subprodutos e são uma espécie de verbetes de um dicionário audiovisual da cultura popular, que é o dicionário do folclore do Câmara Cascudo. Eu queria fazer verbetes. São verbetes, na verdade.
não são filmes. São o meu aprendizado com eles, a maneira de como eu podia aprender o que a arte popular, o que a maneira de improvisação dos versos dos cantadores me pode ajudar naquele processo interior de pensar o cinema, entendeu? O que aquilo traz para mim, o meu olhar culto, como é que eu posso juntar isso, trazer isso para encarnar, não apenas de maneira pessoal, mas de maneira coletiva, de maneira, entendeu? Do povo brasileiro, da nação brasileira, da elite, como é que eu posso encarnar essas coisas do sertão dentro do cinema, entendeu? Essa que era, na verdade, o objetivo. Então, eu estou aprendendo, de uma certa maneira, a como operar o cinema no nível prático, o pôr em prática o que eu sabia e manejar isso com mais fluidez, e, de um outro lado, apreender nesse nível, que é o que mais me interessava, entendeu? Que era, na verdade, o que eu perseguia. Então, esse projeto do sertão, ele tem uma identidade, ele tem uma unidade, ele tem um olhar, ele é a busca de um olhar. É a busca de um olhar. Ele tem uma identidade. É a busca de um olhar. Entendeu? Então, quando eu vejo hoje o pessoal da crítica e na divulgação que fazem das coisas desmembrarem os meus filmes e colocarem de maneira desorganizada, entendeu? A caravana Farcas, aí juntam, entendeu? A religiosidade, bota a religiosidade não sei o quê, entendeu? Outro filme que o outro diretor fez sobre religião, Paulo Gil fez sobre o Frei Damião, outro fez não sei o quê, e mistura com o que eu fiz sobre o Padre Cícero, eu acho que é um erro, entendeu? E aí eu acho que é um erro, porque tem um olhar, tem uma visão, tem uma autoria do olhar, uma busca procurada, desejada, trabalhada, pesquisada, vivida, dessa coisa. Então, você não pode desmembrar, entendeu? Então, é isso. E às vezes as pessoas confundem, porque eu tento explicar isso, as pessoas ou não querem entender ou não entendem mesmo. Tem que acreditar na boa fé. Mas é isso, é só isso. Eu nunca reivindiquei a autoria entendeu? Eu sou o produtor. Não, o produtor é o Thomas. Eu sou só coprodutor nos filmes em preto e branco. E consta do letreiro, Saruê Filmes, que a minha empresinha é coprodutora, está lá. Não tem nada. Os outros não sou nada, eu não sou produtor, o produtor Thomas. Não conseguimos, porque ele era sócio do IEB. Nós estávamos juntos no IEB. O IEB não conseguiu produzir a série que eu ia fazer. Tudo bem, ele produziu a série. Ele é o produtor, não tem nenhuma dúvida. Agora, não acho que seja correto, de um ponto de vista cultural, de análise cultural, você misturar. Porque ali tem uma identidade, ali tem uma autoria nos meus filmes. E uma autoria desde o início, desde o projeto. Foi feito um projeto, foi escrito. Entendeu? E tem um olhar, tem uma busca, que eu continuo até hoje. Então, essa é a questão da série de filmes do Nordeste, que se chamava Condição Brasileira. E que são feitos durante os anos 60, 70... 69, não. 69, como é que... 69 terminou. 69, Porque o Herança do Nordeste já não faz mais parte, então, de 73. Não. São divulgados depois, mas os filmes já estão prontos. Entendeu? Infelizmente, eu só filmei com Thomas, pessoalmente, eu e ele, em preto e branco. Eu só filmei com Thomas até 1967. Eu e ele juntos. Fizemos o Viramundo, mas junto com outro fotógrafo, porque ele filmou parte do Viramundo. O Armandinho, filmou parte, foi fotógrafo das cenas, por exemplo, pentecostais na praça, foi o Armando que fez.
as cenas de praia, de candomblé. Armando Barreto. Armando Barreto. Armandinho foi que fez a fotografia comigo daquilo que o Thomas ainda não queria fazer câmera na mão, achava que era uma coisa mais difícil e tal. O Armandinho é tudo câmera na mão, tudo muito movimentação. E parte dos candomblés é também feito pelo Armando. Só tem o Thomas com tripé. E depois os filmes em preto e branco no sertão. Os filmes coloridos eu não filmo mais com Thomas. Eu filmei com Afonso Beato, que ele produziu. O fotógrafo é o Afonso Beato. Tem uma pergunta, Geraldo, que a gente sempre faz, porque a gente tem esse recorte do cinema novo, que é importante assim, pra gente. Você se sentia parte? Qual era a sua relação com o movimento? Se você se sentia parte de um movimento, se você via que existia um movimento do cinema novo, se você identificava dessa forma? Se isso é uma coisa que... Não, veja, eu cheguei muito depois, na verdade, né? Quer dizer, eu chego... Você chega, o Deus do Diabo já foi lançado, né? Quando você volta... Já. Porque o Deus do Diabo é lançado antes Já, do volta. não, e depois não é bem assim, quer dizer, eu acho. Quer dizer, não, eu me sentia parte de um movimento do cinema brasileiro, mas dizer que eu me sentia parte de um projeto de cinema novo e que frequentava, então não sei o que, não. Nunca fui amigo de muitos dos cineastas do cinema novo. E também nem sei se existiu realmente essa... Fui muito amigo do Lemun, muito amigo do Joaquim Pedro, amigo do Glauber, o do Nelson, em determinado momento, quando a gente fez a cooperativa, que ele foi presidente da cooperativa. Eu tive muitos amigos a quem eu devo muito e que eram meus mestres, na verdade. Eram pessoas que eu considerava como vindo antes de mim, como, entendeu? Pessoas que já estavam fazendo cinema. Eu, na verdade, só vou me descobrir cineasta, quer dizer, mesmo, assim, tô no cinema, não tem mais como sair do cinema, vou lhe dizer, muito tarde. Muito tarde. É quando eu tomo consciência da minha relação com o cinema. Entendeu? Eu já tinha uma obra, eu já tinha feito. Isso deve ser, se você quiser acreditar mesmo, um momento forte disso, já deve ter sido aí no Collor, nos anos 90, é que eu vou ter consciência do que é o cinema e do que é o cinema para mim. Quando não tenho mais como fazer cinema. Quando acabou o cinema, que eu entro num vazio de não ter o que fazer. Aí é que eu começo a refletir o que tinha feito, que eu apelo para todas as minhas reflexões e leituras sobre o processo de criação, sobre cinema, sobre filosofia. É quando eu vou me dedicar de maneira mais atenta a uma leitura de filosofia, que eu vou praticamente só ler filosofia. Eu começo aí, a só ler filosofia, relacionada a isso, a querer compreender isso. Aí é que eu tomo consciência de que, e aí é que eu me valho de um trabalho já realizado, entendeu? Isso é o que eu acho que foi importante para mim, porque eu começo a pensar e eu conto para pensar sobre isso como uma experiência de muitos anos e muitos filmes feitos. Você produz muito ao longo dos anos 50. Exatamente. Então, esse ter feito com uma grande intuição e sem uma consciência muito clara, quando se joga a luz da consciência sobre esse ter feito, sobre esse feito, é que esse feito revive e te dá uma base de reflexão própria. Entendeu? Isso é a única coisa que eu acho importante para mim mesmo, válido.
Foi o que esse feito me traz de possibilidade de eu pensar, de um pensamento próprio, entendeu? De não ser uma simples reflexão. É que eu já tinha alguma coisa que era uma experiência minha. E eu podia comparar com os outros. E eu podia somar a dos outros. E eu podia ver com olhos de outros. E me esclarecer. E compreender os outros. Entendeu agora? Então eu podia trazer tudo. Podia trazer de Goethe, entendeu? A Rosa, entendeu? De Eisenstein, a Bergson, sabe? De Marx, qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha a ver, sabe, com o olhar, com a vida, qualquer coisa eu costuro com isso aí. Isso aí é que me deu o impulso, me deu a minha vida. É o meu tempo. O meu tempo decorre aí, entendeu? E aí surge e aí brota um filme ou outro. Mas não é o importante. É isso que às vezes eu digo isso, fica parecendo uma maluquice extraordinária, né? Quer dizer, é muito mais importante o que eu estou pensando e fazendo a minha trajetória do que os filmes que eu faço. Porque eu estou voltado para isso. Entendeu? O meu norte é esse. É onde é que eu... Como é que eu... claro que eu corro atrás para fazer os filmes que eu quero fazer, porque são eles que cristalizam a certos momentos. Mas não é na verdade, não é o importante. Mas o importante é eu me responder a mim mesmo algumas coisas. Mas diga lá. Não, que de alguma forma essa sua trajetória assim, mais intelectual vai acabar se refletindo também quando se faz a linguagem do cinema, né? Que não deixa de ser... Claro, evidentemente, é um dos aspectos. Estou fazendo outro agora, 2, estou terminando a 2. Se Deus quiser agora, já estou editando o 9 de 10. É isso, é a minha, entendeu? É a minha curiosidade de saber como é que eu faço assim, como é que o outro faz. Como é que o outro pensa no cinema, entendeu? E por que vale a pena fazer isso? Vale a pena porque é uma contribuição que, de alguma maneira, eles e eu, através dessas séries, estão dando ao quê? Ao cinema brasileiro. A quem? Aos jovens, aos garotos que estão começando a fazer. Que, através de uma série dessa, abre uma janelinha para eles poderem saber o que o Rui Guerra pensa quando fez aqueles filmes que ele fez lá. O que ele pensou, como é que ele pensava. Então, o que o Eric Rocha, um jovem que começou agora, pensa quando faz o filme dele. O que ele... Aquilo abre... Entendeu? E eu também aprendo. Mais um. E o realizador também está se expondo, está dizendo como é, está esclarecendo a uma nova geração. Entendeu? Essa preocupação eu tenho. Essa série reflete isso. Eu, digamos, o meu lado de professor frustrado. Entendeu? Eu só queria voltar só um pouquinho para a gente continuar nessa coisa da contextualização. Lá na década de 70, quando você produz o Herança do Nordeste, tem uma terceira fase. Herança do Nordeste são 4 filmes de 4 diretores diferentes. Então, mas esse... Só tem um filmezinho meu. Então, tem um outro mais... É um longa, mas não, são 4 documentários desses que o Farcas produziu, que ele juntou, 4 ou 5, que ele juntou e lançou. Ele é produtor. Ele juntou e lançou como na sala de cinema. Mas antes ele fez uma outra, ele fez com o Brasil Verdade, do qual está o Viramundo. Os 4 primeiros filmes que ele produziu, na década de 64 e 65, ele juntou e saíram como longa-metragem chamado Brasil Verdade. O Viramundo está nesse, chamado Brasil Verdade. E anos depois que ele fez a série, em 69, que ele produziu em 69, ele também juntou 4 ou 5 filmes, não me lembro agora, acho que ele juntou 5. E ele chamou de Herança do Nordeste, e são 4 diretores. Está o Paulo Gil, estou eu, entendeu? Tem 4 diretores, o Sérgio Muniz, tem vários diretores. Tem um documentário meu que eu não me lembro qual é. É um dos documentários feitos comigo. Não sei qual é, não sei se é Casa de Farinha, não sei qual
Enfim, são documentários que ele divulgou. Isso era a condição brasileira, é isso que você está falando? A Condição Brasileira foi o título que ele deu antes de batizarem de Caravana Farcas, que essa é uma invenção dos anos 90. Era a Condição Brasileira, no nome da série que ele estava produzindo. E está nos folhetos de divulgação. Posso avançar de novo? Pode. Não, eu também, a gente não perguntou sobre o Deus é um Fogo, de 87, que aí já é um filme... Tem tanto filme que se a gente for se falar a gente for perguntar de cada um não vai dar, mas é porque tem essa coisa específica de ser um filme sobre a teologia da libertação, né? Como é que vem esse tema, assim? Esse tema veio porque eu fiz em 84 um documentário para a ONU, produzido pela Rádio TV canadense, que tem uma colaboração do Betinho, do Herbert de Souza, o Betinho, que trabalhou o tema comigo, sobre a questão da terra no Brasil. A questão da terra, a questão agrária brasileira. Em 84, nós estávamos no 4º ano de uma seca brutal no Nordeste, com o governo do Costa e Silva, fez um projeto, um plano que pagava metade de um salário para cada família de 5 pessoas. Se tivesse 10 pessoas, era um salário, juntava 2 metades, era um salário. Para cada família com 5 pessoas, podia trabalhar um cara e recebia meio salário, para tentar salvar a população do sertão. 4 anos de fome. E eu consegui ir lá filmar, e surgiu a Terra Queima. Entendeu? Muito bem. E aí, indo filmar, fazer a Terra Queima, eu passei no sertão de Canudos e fui filmar umas comunidades, uma seca brutal, uma fome assim, bíblica. Encontrei o Padre Enoque, fui buscar o Padre Enoque de Oliveira, que naquele tempo estava organizando as comunidades de base em torno de Monte Santo, Canudos, Euclides da Cunha, aquela região da Bahia. E era um movimento fortíssimo, comunidades numerosas, mobilizadas politicamente, e o padre estava sendo acossado violentamente, quase matam ele, tiroteio, barra pesada. E eu filmei isso, essas comunidades, e tomei um susto. Tomei um primeiro susto grande. Pela primeira vez eu via um homem do sertão se manifestar, livre, assim, a palavra, o dom da palavra política, da libertação, movidos pela teologia da libertação. O filme reflete isso. Isso era uma novidade para mim, eu tinha já ido várias vezes filmar no sertão, e ver aquilo me deu uma energia de ver aquilo, eu falei, mas o que é isso? Não é possível isso. E consegui, no ano seguinte, levantar um projeto, tudo muito pobre. Esse do Teologia da Libertação, muito pobre. Muita gente entra para ajudar, não sei o quê. Teologia da Libertação, que eu filmei em uns 6 países da América Latina. Fui pulando, filmando, aqui, ali, ajuda local e tal, não sei o quê. E filmei já a teologia na decadência, já tinha feito o acordo, o Papa polonês já tinha feito acordo com Reagan, e eles dizimaram a teologia da libertação. E tem um teólogo nicaragüense que denuncia o acordo num depoimento incrível do filme, de uns 5 a 6 minutos, em que ele denuncia esse acordo. E está na destruição. A gente pega isso. A teologia da libertação, esse filme chamado Deus é um Fogo, é isso. Acho hoje, eu acho hoje de uma... Ninguém viu. Quem viu esses filmes? É de uma atualidade extraordinária. Hoje, com o padre Francisco, talvez, se naqueles anos não tivesse ocorrido isso, talvez hoje nós não tivéssemos, por exemplo, no Brasil, com o problema que nós estamos tendo.
de uma religiosidade cristã fundamentalista, que é dos pentecostais e evangélicos, capitalista, de ideologia. Jesus Cristo vai acabar sendo impresso uma nota de $1 ou de R$1. Não, porque é um Cristo é um Cristo do mercado, é um Cristo exatamente o contrário do Cristo bíblico. Eu acho que é o que nós estamos tendo, e isso é avassalador, está tomando conta do país, já domina o Congresso. Eles vão chegar ao poder no Brasil, eu acho isso. Eu acompanho isso há muito tempo, quer dizer, desde o Viramundo. Se há um tema que de alguma maneira eu acompanho, é esse. Eles vão chegar ao poder no Brasil, do jeito que vai, eles vão chegar ao poder no Brasil. E já estão, vão chegar. E o filme não é visto porque você tem dificuldade de Não, porque, entendeu? Eu não tenho condições, eu consigo fazer os filmes, eu não sei manejar com o mercado, eu acho difícil, ninguém quer. Entendeu? Complicado. Passou pelo mundo inteiro, porque passou pela ONU, tudo que foi televisão aí, pública, mundial, então, não sei o quê. Eu vou botar tudo isso agora na internet. Daqui até o ano que vem, dentro de um ano, eu boto tudo isso, vou espalhar tudo isso. Mas o Deus é um Fogo é isso. Responde a essa, também a essa urgência. Sempre os filmes têm alguma coisa a ver de urgência, entendeu? E são dois filmes em que, de alguma maneira, está em suspensão a questão da linguagem. Entendeu? Está em suspensão a questão da linguagem. Eles são orientados por uma necessidade urgente, assim, de flagrar assim, um momento histórico que está em passagem, entendeu? Que está se acabando, entendeu? Então a coisa do Deus é o Fogo é exatamente isso, entendeu? Quer dizer, por exemplo, Deus é um fogo. Deus é um fogo. Você tem certas cenas, você tem, por exemplo, os últimos momentos da teologia da revolução no poder na Nicarágua. Eles estão no poder. Eu estou falando com os ministros e homens de poder na Nicarágua, eles estão no poder, mas sabem que vão acabar. Que aquilo acabou. Eles têm consciência disso. E eles refletem sobre isso. Entendeu? Então, os teólogos refletem sobre isso. Então, o Papa já fechou e nós vamos dançar, entendeu? Então você tem, por exemplo, Dom Aloysio Loscheider, arcebispo do Ceará, Fortaleza, celebrando uma missa no sertão do Ceará, para camponeses, com as vestes ensanguentadas de um camponês assassinado. A mãe e a mulher presentes ao lado dele, e ele celebrando e falando para esses camponeses. Então você tem esse tipo de momento, entendeu? Você tem o arcebispo, que depois foi trabalhar na Cúria Romana, do ABC Paulista. Como é que chama ele? Agora eu me esqueço o nome. Ele celebrando uma missa em Santo André, se não me engano, Santo André, no dia 1º de maio, para os operários, com 15 padres ao lado dele. Eu esqueço o Dom alemão, acho que o sobrenome é alemão, conhecido ele, esqueço agora. E os celebrando uma missa, e os operários enfim, e as entidades populares e tudo mais, ofertando, no ofertório, ofertando as cadeias de escravos, materiais de trabalho, roupas ensanguentadas, enfim, uma coisa forte. E ele fazendo um sermão de libertação do operário e da sociedade brasileira muito forte. Quer dizer, são momentos. O filme é um filme de história, é um filme histórico. É um filme que
documento, porque eles todos têm consciência de que está entendeu? Frei Beto está ao lado dele, tem uns 15 padres. São momentos fortes, e tem mais, tem muito mais, tem coisa pra caramba, assim, um filme longa-metragem, filmado em 6 países. Tem um assassinato que foi filmado, eu tenho isso no filme, do arcebispo de El Salvador, famoso, foi assassinado na igreja, celebrando missa. E foi filmado, eu tenho isso no filme. Tem várias coisas, tem vários momentos, assim, é um momento muito forte, assim, Deus não foi por causa disso, entendeu? É muito vezes. Tem Chiapas, momento antes de surgir aquele exército de libertação lá de Chiapas. Eu tenho uma entrevista com um arcebispo de Chiapas, que é o arcebispo que protegeu todo esse movimento. Tem muita coisa interessante, forte, naquele momento. Senti que aquele momento era um momento que tinha que, entendeu? Que era um momento importante, tinha que ser, que ia desmoronar tudo, e desmoronou. Eu acho que se naquele momento a Igreja Católica tivesse optado, entendeu? Por uma teologia da libertação e não pelo acordo com Reagan, hoje a Igreja não estaria tão afundada como está no Brasil e em toda a América Latina. Esse processo é um processo. No Brasil, então, é um desastre. É um desastre para eles, né? Para a Igreja Católica. Lamentavelmente, por uma perspectiva que eu achava saudável, que era da teologia da libertação. É uma coisa muito forte, de vida. É uma coisa muito interessante. E, lembrando disso hoje, eu fico muito comovido. Uma coisa forte. Foi um momento em que a Igreja, laicos tomaram uma posição muito apaixonada. Eu presenciei coisas muito interessantes. Muito. O sertão da Bahia, além dessa coisa do Padre Enoque, as reuniões que eles fizeram com um grande número de camponeses e bispos, arcebispos, padres e tal, pela reforma agrária, eu filmei, e são coisas fortes e momentos muito interessantes, surpreendentes. A Igreja tomou posição, parte da Igreja tomou posição firme pela mudança do país. Interessante. Esse filme reflete isso. O mais recente que Tudo Isso Me Parece um Sonho, que foi de 2008, não é isso? Que você lança, você tem alguma... Não, escute, o que importa dizer para você agora, encerrando, que talvez tenha pouco tempo aqui de gravação, é que, bom, de uns anos para cá eu fiz Tudo Isso Me Parece um Sonho, inspirado na vida do general Abreu Lima. Fiz um outro filme, também como este, meio ficção, meio documentário, chamado O Último Romance de Balzac, que é a partir de um livro psicografado por um médium espírita, e estou fazendo agora um retorno ao sertão. Estou terminando de fazer uma série a segunda série sobre cinema brasileiro, A Linguagem do Cinema 2, terminando, e tenho em perspectiva a possibilidade de fazer um filme ou uma série sobre o sertão, um retorno ao sertão, em que eu reveria vários temas já tratados e vistos em anos anteriores, já agora com um
com um novo olhar e com uma nova... Enfim, já comecei a filmar, mas ainda não sei como vai ser, como esse projeto vai se desenvolver. Bom, desde o Abreu e Lima, o filme Tudo Isso Me Parece um Sonho, na verdade, a minha maneira de filmar absorveu toda essa coisa, entendeu? Eu precisaria de 1 hora ou 2 para explicar o que absorveu e o que é isso, mas o que eu quero dizer é que eu estou sempre em processo, quer dizer, e é o início de uma virada de maneira de ver e de filmar e de ver as coisas, que significa ter absorvido, me parece, ter começado a absorver um ensinamento que vem da arte popular nordestina, sobretudo dos cantadores, mas que vem muito de um olhar mais apurado, que vem a partir de filosofia mesmo, de leitura filosófica, que junta muita gente, muitas, sabe, leituras de muitas coisas, e muita experiência própria, muito pensamento próprio sobre isso, que leva a uma montagem talvez mais livre, mais inspirada por analogia, mais inspirada no improviso do cantador, por exemplo, uma maneira para saber o que é. O improviso é importante, o casual é fundamental, entendeu? É fundamental nisso. E os relacionamentos se fazem mais, talvez, por analogia do que por causa e efeito, entendeu? É um pouco por aí, entendeu? É um pouco mais tirar o cinema do espaço e levar o cinema para o tempo, entendeu? Mas, no fundamental, acho que é isso. É uma trajetória que leva o cinema para uma coisa de tempo mais do que de espaço. Trajetória deleuziana. Hein? Uma trajetória deleuziana. Deleuziana, bergsoniana, entendeu? Que já vem de muito tempo, mas que também tem uma... Porque é muito difícil você conceber só no tempo. Você, entendeu? E o que é temporal, você armar no tempo é muito difícil, porque você não pode... Eu tenho dificuldade em armar uma estrutura temporal como o tempo na minha mente, entendeu? Eu acho que eu digo que um jogador de xadrez, desses que jogam com 100 partidas simultâneas, é capaz de memorizar, sabe, 15, 20, 30, 40 lances só mentalmente, antecipando e buscando saídas, veredas, soluções para essas. Eu não sou capaz disso, entendeu? Eu não sou competente para isso. Então você, de alguma maneira, tem que espacializar o tempo, entendeu? Você tem que, quando você concebe, você tem que, de alguma maneira, especializar. E eu aprendi isso com Eisenstein. Eisenstein, que era um cara que pensou o cinema, ele fez o cinema, e o componente tempo é fundamental, ele dominava as estruturas temporais, mas quando ele vai descrever um filme dele, embora ele nunca tenha feito esse organograma, é uma descrição literária, um dia eu percebi que essa descrição literária era um organograma. E eu fiz o organograma e vi que era mesmo um organograma. Que ele pensava como organograma, e um organograma em 2 dimensões. Entendeu? Quer dizer, ele concebia o filme num organograma desenhado, em duas dimensões. E isso, para mim, que já tem alguns anos que eu percebi isso, para mim foi uma descoberta fundamental. Entendeu? Foi uma descoberta fundamental. Falei, caramba, aqui você pode aprender num golpe um todo de uma estrutura que é temporal, que você não consegue aprender como um todo. Como é que eu ponho um filme de 2 horas na minha cabeça e dizer, aqui está o filme, entendeu? Ali ele me fez ver isso, essa possibilidade.
para mim foi uma grande descoberta. Então, ao mesmo tempo, quando você, entendeu, vê Bergson ou Deleuze, você percebe que a duração, o tempo é contínuo, entendeu? Que a duração, ela não se espacializa, ela não se parcializa, ela é... E que a tua vida é isso, e eu sei disso, e eu vivo isso. Mas então, entendeu? Então, como é que você cria a linguagem disso, entendeu? Do cinema-tempo, do Deleuze. Como é que você pode, essa linguagem, como é que você traz isso para algo? Essa é a questão. Essa questão, você responde e aparece outra. Você consegue responder sem precário e vem outra. E muitos cineastas já deram respostas a isso. Eu acho que esse que é o desafio hoje, para mim, por exemplo. Dentro desse meu universo de popular, de sertão, de Bergson, de Deleuze e de Eisenstein, como é que encontra e meu, da minha história, da minha vida, como é que eu me desenrolo? Como é o meu desenrolar? É isso. E como é que eu me desenrolo com o cinema e no cinema?